Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Arantes, mais conhecida como Professora Vivi, e dou aula já há 16 anos. Tenho formação em pedagogia e, depois de um tempo, resolvi fazer também formação em artes, tá? Então, hoje eu vou fazer uma apresentação de uma aula sobre arte rupestre, tá bom? Então, para quem não sabe o que é arte rupestre, é arte primitiva, tá? Mais conhecida popularmente como Homem das Cavernas, né? E o que mais a gente consegue se lembrar sobre esse tipo de arte é aquela arte feita, pessoal, dentro das cavernas, com aquelas pinturas. Ai, professora, mas aquelas pinturas não são tão bonitas. Por que são tidas como arte? Tudo que foi deixado pelo homem como uma forma de criação, ela é caracterizada como arte. Então, tudo que a gente cria, ela está relacionada à arte, porque faz parte da nossa criação. Então, ela está sim relacionada à arte, tá? Então, dos principais pontos que eu gosto bastante de mencionar nesse tipo de arte é que, mesmo sendo tão distante, o homem ele quis deixar alguma coisa registrado. Aqueles seres que viveram naquela época, eles não só queriam se experimentar, eles queriam também deixar alguma coisa registrada lá. Porque também se percebe em vários tipos de arte rupestre que se tem uma história, um homem caçando, ou geralmente mais voltado para o tipo de caça, tá? Para o tipo de vida que eles têm. Então, tem animais, ou, e muitas vezes, tem mãos, né? Não se sabe o porquê, definitivamente. Mas se sabe que eles queriam deixar aquilo registrado, sim, tá? Das artes rupestres maiores fica na França, tá legal? Eu preparei também essa aula pensando assim num slide, por quê? Porque ela tem imagens verídicas das cavernas, e fica uma coisa assim mais presente, não fica uma forma tão abstrata dos alunos, principalmente, geralmente, entre o quinto e o sexto ano que tem esse tipo de conteúdo, mas eu também levo também para o pessoal do nono, tá? Como uma forma de recapitular mesmo para eles. O outro ponto que está associado à arte rupestre, se está associado à criação, o que mais eles criaram naquela época? Foi só a pintura? Aí, nesse ponto, eu deixo eles pensarem. Geralmente, eles colocam, o arco e flecha, uma lança. Eu falo, é verdade, também é uma forma de criação. E isso também está dentro da arte rupestre, ela também está associada à arte rupestre. Mas eles só caçavam e depois, como é que eles faziam para cozinhar? Também, os geólogos acharam também essas cerâmicas, que provavelmente era onde eles utilizavam para tá comendo, né? E outra coisa, se eles pintavam, o que eles utilizavam para pintar? Né? Eles também usavam alguns tipos de instrumento. Usavam pincéis, esses pincéis eram a base também dos pelos dos animais. Eles utilizavam sangue e outros processos que a gente também não tem conhecimento, porque não eram só usadas as tintas vermelhas, eles utilizavam também as tintas marrons, as tintas mais amareladas. Ah, professora, não tinha outra cor? Não, não tinha outra cor. Ou ela era uma cor mais escura, mas tudo voltado para as cores quentes, tá? Então, vamos supor a cor azul. A gente pode pintar uma arte de cor azul? Não, a gente não pode, tá bom? O outro processo que eu também falo bastante sobre também algumas artes que imitam ou que querem retratar esse tipo de período que é do Alto Renascença, tá bom? Alguns artistas que podem retratar isso. E mesmo, olha que curioso, mesmo antes da nossa escrita, o homem ele já queria estar registrando essa passagem aqui, né? Então, alguns rituais eles queriam estar deixando registrado naquelas paredes, né? Então, o homem ele tem esse senso mesmo de criação
a gente, né, nós seres humanos, a gente tem esse senso de criação que a gente sempre tá disposto a estar criando. E isso é uma oportunidade que a gente tem na aula de artes. Mas é só na aula de artes? Lógico que não. E é que na aula de artes a gente tem mais disposição para estar desenvolvendo isso, né? A aula tem que proporcionar esse tipo de oportunidade para o aluno. Mas a gente tem também oportunidade na aula de português, na aula de matemática, na aula de ciências, na aula de história. Em todos os momentos, não só dentro da escola. A gente sempre tem que estar disposto a estar aprendendo e a estar criando, né? Por isso que, graças a Deus, a gente tem esses grandes gênios, né, do mundo mesmo, né? Essa é a oportunidade de poder sempre estar criando. Ah, professor, e não tem mais nada? Não, tem também, porque eles também utilizavam a voz para fazer esses rituais. Eles também utilizavam, de alguma forma, instrumentos, né? A parte do fêmur dos animais, eles utilizavam também para fazer instrumento de sopro. Tambor, será que existia tambor? Não se tem registro específico sobre isso, mas eu acredito que como eles criaram um instrumento de sopro, eu acredito que o tambor sim, porque o tambor ele é um instrumento bem primitivo também, né? Usado em várias tribos, em tribos. E eles também usavam muito o instrumento principal que todo mundo tem. E mesmo quem não tem, mesmo quem tenha algum tipo de deficiência, a gente consegue escutar, né? Nosso coração, por exemplo. Então, a gente já tem esse ritmo interno. Mas do que eu tô falando mesmo é da nossa voz. A voz também é um tipo de instrumento. E eles utilizavam a voz, bater no peito, fazer os rituais deles. Então, isso também é um tipo de arte que tá voltado pra música. Depois que eu explico um pouco até mais abrangente, para esse vídeo não ficar um pouco cansativo, geralmente eu costumo separar, isso vai muito de acordo com a escola e do acordo também de número de aulas que eu tenho com eles. Mas eu preparo de 2 a 4 aulas sobre este tema. Geralmente nesse primeiro momento eu faço com eles tintas naturais, né? E a pintura de arte rupestre no caderno, na folha, enfim, utilizando essas tintas. Dependendo da idade, eu também utilizo carvão no chão ou carvão no caderno, para eles terem essa sensação bem primitiva mesmo, de nada que fique muito uniforme para desenhar e tudo mais. Eu também utilizo uma aula de danças, de coro, de voz, uma parte mais corporal. E numa quarta aula, a gente faz uma coisa mais abrangente, que a gente pode estar produzindo instrumentos de arte rupestre com elementos da natureza, tá? Então, esses são os 4 pontos que eu acho que fiquem bem ricos, assim, e uma coisa que eu sempre procuro priorizar. Uma forma das crianças depois conseguirem se lembrar daquilo, não como uma forma de decorar, mas uma forma que fique tão internamente isso, de uma forma de vivência mesmo, que eles consigam se lembrar isso com uma leveza, com uma lembrança legal, e fique registrado isso para depois, tá bom? Então, esse é um pedacinho das coisas que eu faço. Algumas das minhas atividades também ficam no Instagram, que eu acho que é legal. Até eles mesmos, eles gostam de procurar a atividade deles. E é isso, tá bom? Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente. Tchau, pessoal, até a próxima!